Para todo sempre seja exaltado e enaltecido o nome do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho amado, o nosso único Senhor e Salvador, a quem rendemos toda a honra e toda a glória, através do seu Santo Espírito, o Espírito de adoração, o Espírito de conselho, o Espírito de sabedoria, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, o Santo Espírito, o nosso Mestre, único e absoluto. Rendemos, portanto, a tríade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Amados, é sempre uma grande alegria estarmos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Eu creio que não há na atividade humana nenhuma atividade mais importante do que esta, a estarmos face a face com o nosso Criador. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo de Maputo, Moçambique, e a aula que nós vamos estudar hoje é a aula 239, dentro de um tema que chama Libertação Financeira, na sua 4ª edição, e vamos trazer aqui uma abordagem, hoje falando um pouco sobre globalização. Essas aulas são ministradas através do Instituto Superior Formação de Guerreiros e todos os temas ministrados nós temos disponíveis em apostilas, em áudio, vídeo, em que vocês podem ter acesso. Também podem nos seguir nas nossas plataformas digitais. O Instagram é Palavra Poderosa, Antônio Oliveira, e é sempre uma grande alegria termos esse relacionamento santo diante do nosso Deus. Em aulas anteriores, nós falamos um pouco dentro desse mesmo tema, libertação financeira, né? E que nós trouxemos ali uma abordagem renovada, trouxemos uma situação em que muitos cristãos têm uma visão distorcida do Evangelho. Eu creio que em cada momento, em cada aula, em cada ministração, o Espírito Santo de Deus, ele cuida em estar registrando nas nossas vidas aquilo que é do seu propósito. O nosso WhatsApp, o nosso contato é mais 258-84-567-6067. Dentro de uma palavra introdutória, queremos lembrar o que Tiago, a carta de Tiago, está escrito no capítulo 4, versículos 8 a 10, que ali está dizendo que nós devemos nos achegar a Deus. Então, está escrito: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Queridos, falando um pouco sobre globalização, é uma ministração assim, um assunto muito rápido, né? Bem sucinto, dentro de uma introdução, rumo à globalização, governo mundial, o que nós já ouvimos falar tanto. Queremos lembrar do que está escrito em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4, para que em ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuí-la. Queridos, estamos vivendo na era tecnológica. Tecnologia debaixo da pele. O chip do tamanho de um grão de arroz, aprovado o chip subcutâneo, que pode levar vidas a informação sobre
prontuário médico, por exemplo. Nesses dias em que vivemos, salvar vidas em perigo, principalmente em situação de emergência nos hospitais, como por exemplo, em ambulâncias, pode se tornar mais fácil. E aí nós percebemos que esse é um clamor global. Para você ter ideia, o governo americano já aprovou a venda de um dispositivo que irá permitir aos médicos ter acesso ao prontuário de um paciente em questão de segundos. Sim. O aparelho é um chip do tamanho de um grão de arroz, que deve ser implantado embaixo da pele, né? E nele há número de um código de barras, e quando necessário, o médico pode, assim, usar um scanner para acessar ali o chip, e o código é transmitido para um banco de dados. E esse dá acesso rápido a todas as informações relevantes sobre a saúde daquela pessoa. Como, por exemplo, o tipo sanguíneo, o histórico de doenças, alergia a determinadas substâncias, índice glicêmico, entre outras informações que podem ser acessadas ali. Segundo a empresa Apple Digital Solutions, que fabrica o dispositivo, que foi batizado de VeriChip, o sistema ele pode evitar erros médicos, por exemplo, que costumam ser causados pela falta de informação sobre o paciente. Porque tudo já está ali pré-informado naquele microchip, né? De maneira que qualquer cidadão que queira precaver pode implantar o chip. A operação leva, em média, 20 minutos, tempo necessário para aplicar uma anestesia local, injetar o dispositivo através de uma seringa e ali fazer um pequeno curativo. Inicialmente, o VeriChip será vendido em torno de $200. E o aval do governo americano, ele determina, por exemplo, o procedimento médico, e geralmente ali acatado no exterior, inclusive na América Latina. Em diversos países, o implante do chip subcutâneo, ele é empregado em vários anos, assim, em animais domésticos, por exemplo. E assim, dessa forma, esses animais domésticos eles podem ser encontrados caso os seus donos venham a perdê-los, né? Ou que sejam roubados. Com o chip haverá fácil localização. Em seres humanos, o sistema ele começou a ser usado em caráter experimental. Para você ter ideia, em meados do ano de 2013, já começou a ser experimentado. Na época, um dentista americano chamado Jeffrey Jacobs, sua mulher, Leslie, e seu filho, né, Derek, se ofereceram para testar o chip por causa do histórico de doença na família. Jacó teve câncer e o seu filho é alérgico. A família está até hoje satisfeita com a experiência, embora sejam ainda poucos os hospitais e clínicas nos Estados Unidos equipados para ler os chips, né? Para você ter ideia também, fora dos Estados Unidos,
o sistema tem sido usado para outros fins. Temos informação que a Secretaria de Justiça do México, de La Concha, anunciou que funcionários daquele órgão implantaram chips para controle e acesso a uma sala de segurança máxima, por exemplo, né? Uma sala que guarda documentos confidenciais. E entendemos, portanto, queridos, que essa tecnologia tem ajudado, assim eles entendem, muitos, né? Inclusive nos cartéis de narcotráfico, naquele país ali no México. Cerca de 1.000 cidadãos mexicanos já instalaram o chip para o controle médico. Há uma casa noturna chamada Baja Beck Club, de Barcelona, na Espanha, já adotou o sistema de chip para evitar filas no caixa. Os frequentadores mais assíduos são estimulados a implantar o chip, que nesse caso funciona como um cartão de crédito. Na hora da saída, facilitando assim bastante, né? O código de barra os identifica e a despesa de cada um é registrada. E aí, posteriormente, a boate manda a fatura para a casa do freguês. É uma forma de oferecer um atendimento melhor aos seus clientes. É o que diz Conrad Kless, proprietário da casa. Ele já convidou 50 pessoas a implantar o chip. Ele declara isso. O mesmo sistema também já foi adotado numa casa noturna de Rotterdam, na Holanda, onde 35 pessoas implantaram o aparelho. Prevê-se, portanto, que no futuro o VeriChip poderá ser usado também em sistemas de segurança. A empresa que fabrica esse equipamento, ela apregoa que ele seria de grande utilidade em locais em que exige monitoramento ostensivo, como presídios, por exemplo, como, por exemplo, usinas nucleares, órgãos do governo, entre outros, né? Em lugares como esses, leitores de código de barra colocados estrategicamente nas portas poderiam ali identificar todo mundo que entra, todo mundo que sai, os recintos, né? A Apple Digital Solution diz que, a partir de agora, o desafio é acabar com a resistência de alguns setores da sociedade com a reação do VeriChip. A principal delas, ou dessa parte, né, que exige, eles dizem que há uma ameaça à privacidade. O Electron Privacy Information Center, uma entidade jurídica de Washington, voltada para o interesse público, adverte que seria grande tentativa de criar, ou melhor, não é tentativa, é uma grande tentação de criar leis nesse sentido. Deus abençoe grandemente, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Continuaremos esse assunto na nossa próxima ministração. Amém.